Muito bom dia. Queria cumprimentar a doutora Júlia Margarida Coutinho de Azevedo, doutora Rosa Maria Sá e o doutor Luís Filipe Santos, que são os primeiros subscritores da petição que temos aqui hoje para audição, que é a petição número 3714 primeira, que pretende considerar as agressões a professores e educadores como crime público, reforçar a autoridade do professor e educador. E, para começarmos, para nos exporem os fundamentos desta petição, daria 10 minutos que podem dividir como pretenderem aos senhores peticionários e depois temos uma fase de perguntas pelos diferentes grupos parlamentares. Então, dava a palavra. Obrigada. Já está. Bom dia a todos. Bom dia, senhora deputada. Bom dia, senhores deputados e restantes presentes. Obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui. O meu nome é Júlia Azevedo, está aqui a vice-presidente da direção jurista também, neste caso interessa, e está aqui o nosso coordenador do sindicato também. Ora, muito bem, eu vou tentar em traços rápidos e breves e sistemáticos expor a situação. No ultimamente nós temos vindo a assistir a um aumento da violência nas escolas, isto antes, obviamente, do Covid, agora esta situação, nesse aspecto, já não se tem verificado, que se traduz em agressões verbais, físicas, psicológicas e também muita indisciplina dentro da sala de aula. Muitos são os professores que ultimamente temos verificado que recorriam ao departamento, quer ao departamento jurídico do CIP, quer apenas, enquanto colegas, a desabafos de situações que acontecem na escola que são realmente tristes, lamentáveis e até dramáticas. Acontece que esses episódios, que felizmente não são generalizados, ficam no esquecimento, ou são ignorados, ou são desvalorizados pela escola e pela sociedade até. O que é que acontece? Acontece quando um docente decide avançar com a queixa, quer se trata ao nível de um processo disciplinar, quer se trata ao nível de uma queixa na polícia, no Ministério Público, essa queixa anda de burocracia em burocracia e, no fim, nada acontece. Portanto, não há nenhuma reação ou não há nenhuma penalização, ou se a é demasiado leve ou fica sem efeito. E isso faz com que se crie um sentimento de impunidade por parte do agressor. Esse sentimento de impunidade é de que eu posso fazer o que me apetece, que do que nada me acontece. Aliado a isto, temos também o facto do medo da retaliação. Ou seja, eu se fizer queixa, eu se me dirigir à polícia, se fizer queixa, eu tenho medo que sofra retaliação por parte do agressor. E muitas vezes o agressor convive localmente com a vítima, não é? Se eu dou aulas numa determinada escola, o agressor é às vezes é da turma, ou se é um encarregado de educação, mora por ali, e, portanto, esse receio faz com que eu pense duas vezes antes de fazer queixa. Por um lado, não adianta nada, nada vai acontecer. Por outro lado, posso sofrer essa retaliação. Portanto, o receio das represálias faz com que muitas agressões sejam, e daí os dados do Ministério da Educação não coincidirem com os nossos de maneira nenhuma, fazem com que as agressões sejam abafadas, escondidas e reprimidas, com consequências graves para todos, porque isto não é um problema só do professor, não é, que é agredido, é um problema da sociedade. Isto é um problema nosso, de nós todos. Uma criança, um adolescente, está a ser educado e pertence a uma sociedade. E está a ser educado para ser integrado nessa sociedade. Ora, se os seus atos não têm consequências, se eu tenho um ato que não tem consequência, isso vai ser extremamente prejudicial para todos. Quer para a vítima, obviamente, em primeira instância, quer para os seus colegas, quer para o próprio que fica com a consciência errada de que pode fazer tudo e tudo lhe é permitido e nada lhe acontece. Isto é muito mau para todos nós. Eu vou dar aqui 2 exemplos e depois o meu colega vai dar outro, que são vossos conhecidos e que são de nossos sócios. Um foi na Muralhas do Minho, que foi o que, que fez com que
foi a gota d'água, foi até um caso que deu asa ao programa Prós e Contras, de uma professora que estava à porta da escola, uma menina que foi repreendida, com razão, pela funcionária. A menina chamou o pai e o pai, à porta da escola, pronto, bateu fortemente em 2 auxiliares e em 2 professores, mas fortemente. A verdade é que esse pai falou na televisão, falou publicamente na televisão, dizendo: dei-lhe 2 chapos, pois dei, e ainda não aconteceu nada a esse pai. Ainda não aconteceu nada. A escola juntou-se toda e foi a escola, juntamente com a polícia, juntamente com a sociedade em volta, não é? A comunidade, que nos solicitou ao sindicato que fizesse esta petição e que avançasse com este pedido. O segundo caso foi em Lisboa, também uma nossa sócia, que também veio aqui à Assembleia da República, que estava grávida e que a mãe, por nada, por uma pera, que ainda por cima, por nada, pronto, entrou pela sala adentro, encostou a grávida, a professora grávida, a uma secretária, e ela teve que, e bateu-lhe até mais não, a próprio filho meteu-se entre a mãe e disse: oh mãe, eu menti, portanto, e de qualquer maneira a grávida foi parar ao hospital e até foi falada aqui, não sei se recordam, na Assembleia da República sobre esse caso. Também era nossa associada. E o que é que acontece? Acontece que aqui nós fizemos imediatamente também queixa ao Ministério da Educação. A escola nem sequer queria reconhecer este caso como acidente em serviço, o que é extremamente lamentável. Nós termos escolas onde isto acontece e nem sequer ser considerado um acidente em serviço. Aqui, quem ajudou a professora foram precisamente os pais da turma, que fizeram queixa, que contactaram o Ministério da Educação antes dela entrar em contato com o sindicato e portanto, que a protegeram. Foram os pais, os próprios pais da turma, que fizeram isto. Luís, podes contar outro caso, que este é também flagrante, também... São casos muito idênticos, são casos que são necessárias integrações físicas, deixam marcas profundas aos docentes, principalmente a nível emocional e psicológico, com depressões às vezes crónicas, com depressões crónicas, não ouviram? Com depressões crónicas para toda a vida. Muitos colegas nossos, e na zona de Santarém tem 3 casos, muitos colegas nossos não conseguem voltar à escola porque se sentem fragilizados e, digamos, desvalorizados em termos de meritocracia social e profissional. Muitas vezes não é resolvida também a questão da própria mobilidade desses docentes para outros agrupamentos de escolas. Acabam por ficar em mobilidade por doente ou atestado por tempo indeterminado. Muitas vezes também, alguns, como a doutora Júlia disse, são considerados acidentes em serviço, outros nem por isso. E quando são considerados acidentes em serviço, ficam também por tempo indeterminado com uma depressão crónica, porque lhe tocaram no coração. A paixão deles é ser professor, é ser docente, e ficaram feridos, ou porque o aluno os agrediu, ou porque o encarregado de educação os agrediu, ou alguém que estava à porta da escola os agrediu. E a sociedade, de facto, isto tem que ser um crime público de imediato, a nossa petição vai nesse sentido, para que seja um crime público e automático, não seja considerado um crime semipúblico, que a Rosa ou que a Júlia irá abordar isso. Eu queria aqui só deixar bem claro que que estas situações deixam marcas profundas aos docentes e a qualquer pessoa, não só aos docentes, mas em termos de quem tem cargos de interesse público e social, que é o caso dos docentes, entre outros, deviam ser considerados crime público. Nós estamos aqui a representar a classe docente, que é a nossa razão e essência de existir enquanto sindicato, mas queríamos deixar bem vincado a nossa posição e as marcas profundas que essas situações deixam à nossa classe. Obrigado. Certo. Já antecipando um bocadinho de que possam dizer que já é considerado crime público, não é? Realmente, em determinadas situações, a agressão ao professor pode ser considerada crime público. Mas o que é que acontece? E por aí é que eu, agora entrando um bocadinho mais tecnicamente e remetendo-me ao Código Penal, que estará aqui em causa, o número 2 do artigo 132 indicam exemplos padrão.
praticados contra o docente, examinador ou membro da comunidade escolar no exercício das suas funções ou por causa delas, que pode ser considerado um crime público. Isto da máscara, desculpem, mas embaciou os óculos até mais não. Posso? Obrigada. Ótimo, que bom. Pronto, o cerne do problema é que esta remissão do artigo 145 para os exemplos padrão, e eu agora estou a ser técnica, do artigo 132, número 2, não é automática. Ou seja, a agressão contra um docente não implica por si só que se esteja perante um delito público. E isto é importante que se saiba. Mesmo que não haja dúvidas de que um aluno bateu num professor, pode o Ministério Público, numa primeira fase, e depois o juiz de instrução, etc., entenderem que as circunstâncias concretas não constituem especial censurabilidade ou perversidade do agente e, portanto, não ser considerado um crime público. O que não sucede, como sabemos, nas agressões contra os polícias, onde expressamente a lei diz que estamos perante um crime público. Concluindo, embora já exista essa possibilidade, é necessário que ela seja assumida e ser considerada suficientemente grave que dependerá sempre de uma avaliação da autoridade competente. Não vou dar aqui exemplos de casos que já estivemos em tribunal e que foram completamente desvalorizados pelos juízes, por exemplo, sobre esta situação. E agora temos aqui vários pontos de vista que são importantes para nós, para vós, para a sociedade, que é o ponto de vista político-criminal. Sobre este ponto de vista, independentemente da gravidade da agressão, deveríamos estar sempre perante um crime público. Isto, ao nível político, nós consideramos que a agressão a um adulto, a ausência de respeito por um professor, por um adulto, pelo próximo, é um crime público e esse ato tem que ter uma consequência. Seja ela qual for, tem que ter uma consequência. Por isso, a nossa pretensão, no atual número 2 do artigo 143, pretendemos que acresça, para além dos polícias, os docentes, examinadores ou membros da comunidade escolar. Isso o que é que faz? Faz com que basta que o Ministério Público tome notícia da eventual prática de um crime para ter legitimidade, sem que o agredido tenha que sequer demonstrar essa pretensão. Portanto, o crime passa a ser público e imediatamente o diretor da escola, por exemplo, é obrigado a comunicar e retira o ónus ao professor ou ao docente de ir fazer queixa, de ter que fazer queixa. Esta simples tomada de conhecimento por parte do diretor ou da escola obriga à denúncia, à participação, que tem uma tripla implicação. Primeiro, a vítima não sofre retaliações, ou seja, não cai sobre ela o ónus da queixa. Segundo, não é possível desistir da queixa, o que demonstra interesse por parte do Estado na punição e gravidade desta questão. Eu não posso desistir da queixa, eu nem sequer tive que fazer queixa e não posso desistir dela. E ainda por cima é indicador de uma proteção do Estado sobre o docente, ou seja, é tão grave que é considerado um crime público. Para terminar, nós temos também, não sei aonde, as custas processuais, que queria aqui encontrar a taxa de justiça. Ou seja, neste momento, eu para me constituir assistente, se for agredida, tenho que ir fazer queixa, tenho medo da retaliação, ainda tenho que pagar uma taxa de justiça que atualmente são de 102 euros. O regulamento das custas processuais não prevê nenhuma isenção para isto, exceto, por exemplo, aos polícias, porque está lá, preto no branco, que é um crime público, e aí sim o artigo 4º, número 1, a linha M, diz que estão isentos das taxas processuais. Ora, não é correto, pelo facto de eu estar a exercer as minhas funções ou por causa delas, ser agredido, ter que ir fazer queixa e ainda por cima ainda ter que ir pagar a taxa de justiça. Eu acho que também se deveria acrescentar a isenção dessa taxa de justiça. Acho que é inteiramente justo, é de justiça, essa isenção da taxa de justiça. Dizer também que também acho que é necessária uma política de reforço da autoridade do professor, e nós aqui não estamos a falar em autoridade, é punição, não. É dignificar a carreira docente, que temos assistido a políticas que sistematicamente vêm desvalorizar a carreira docente, é dignificar, é valorizar a carreira docente,
Esta é uma das formas, não é? Esta é uma das formas. O respeito pelo professor, que é uma figura de referência, é essencial, que todos tenham consciência disso, que a sociedade tenha consciência disso, e diretrizes claras para os agrupamentos de que uma agressão, violência, seja de que forma se manifesta essa agressão, tem consequências. Obrigada. Muito obrigada por esta exposição e eu abria agora o debate aos diversos grupos parlamentares e começava por dar a palavra ao Partido Socialista, à senhora deputada Cláudia Cruz Santos. Muito obrigada, a senhora deputada que preside a esta audição, senhoras e senhores deputados, e seja-me permitido que cumprimente com especial ênfase a senhora professora Júlia Azevedo, a senhora professora Rosa Sá, o senhor professor Luís Filipe Santos, que representam aqui o Sindicato Independente dos Professores e Educadores, e queria muito enfaticamente começar por manifestar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o enorme reconhecimento da importância extraordinária da função social desempenhada pelos senhores professores e do empenho que manifestamos em promover o respeito que definitivamente merecem. Dito isto, e tendo lido muito atentamente a petição, gostaria de suscitar alguns tópicos para reflexão relativamente aos quais temos verdadeiramente interesse em conhecer o ponto de vista dos senhores professores. Ou seja, parece-nos óbvio que é essencial promover essa cultura de respeito nas escolas, mas relativamente ao conteúdo exato da petição subsistem, sob o meu ponto de vista, algumas dúvidas. Primeiro ponto, esta alteração, eventualmente a introduzir no Código Penal, será totalmente inútil quando a agressão for imputada a um aluno menor de 16 anos. Ou seja, durante a exposição que os senhores professores fizeram, referiram algumas vezes as agressões praticadas por alunos e referiram-se até a adolescentes. E, portanto, se a agressão for praticada por um menor de 16 anos, que é inimputável em razão da idade, esta alteração pela qual pugnam é absolutamente irrelevante. Por outro lado, queria também suscitar uma dúvida relacionada com aquele que é o interesse dos próprios senhores professores que são vítima de agressão. Ao contrário daquilo que com frequência é dito, um crime não é público, sobretudo porque é um crime grave. Há crimes que são graves, muito graves, e que são semipúblicos. Crimes cujo procedimento criminal depende de queixa, apesar da sua gravidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, do crime de violação. Isso acontece, um crime é semipúblico para proteger a vontade da própria vítima relativamente à participação ou não no processo criminal. Essa vontade, às vezes, não existe, nomeadamente quando o crime acontece em contextos de proximidade existencial. O que me leva a fazer a seguinte interrogação, enfim, de forma muito clara. A senhora professora disse que, com a alteração que pretendem, havendo uma agressão, o diretor da escola participar-lá e isso desencadeará automaticamente um processo criminal. E será assim, se o crime for público. O senhor diretor terá, aliás, obrigação de fazer essa denúncia. E se o professor, que é vítima da agressão, não desejar o procedimento criminal? Essa hipótese não é plausível, é impensável. Vamos admitir que o professor, por razões pessoais, ou por causa do conhecimento que tem das circunstâncias, por exemplo, dos progenitores do aluno, o próprio professor não deseja essa exposição no procedimento criminal. Sendo o crime semipúblico, a vontade do senhor professor é a preponderante. Sendo o crime público, a vontade do senhor professor será totalmente desconsiderada. Queria também sublinhar que o facto de um crime ser semipúblico e de o ofendido poder desistir da queixa, lhe garante um certo empoderamento, porque lhe permite, nomeadamente, negociar soluções indemnizatórias ou ressarcitórias que condicionam a sua própria desistência de queixa. Portanto, a minha dúvida prende-se com a efetiva vantagem, sob o ponto de vista de cada um dos senhores professores,
titulares desse bem jurídico que é a integridade física, quanto, ou do interesse que funda a criminalização, que é a integridade física, interesse esse ou vontade que passará a ser desconsiderada se o crime for público. Finalmente, tenho uma última questão que se relaciona com a afirmação muito interessante no último parágrafo da petição, relacionada com a implementação de estratégias que fomentem uma cultura de respeito pelo próximo. É um segmento que me parece de extraordinária importância nesta petição e gostaria muito de ouvir os senhores professores sobre a forma como essa cultura de respeito pode ser promovida. Dito isto, reitero a afirmação de que estamos aqui sobretudo para ouvir o entendimento que têm sobre estes assuntos. O nosso ponto de vista não está fechado e, por isso, esta audição é tão importante para nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Professores. É um gosto enorme estar aqui a participar nesta audição, porque o ensino e os professores são uma matéria que merecem o máximo respeito, a máxima atenção e serem tratados com muita dignidade, obviamente. Eu próprio dei aulas de 10 anos, em 4 cidades ao mesmo tempo, era à altura dos turboprofessores e adorei, para mim ficava ali toda a vida. E, portanto, o PSD é muito sensível a esta matéria, como qualquer partido, é transversal. Só quem for tonto é que não valoriza a educação com o papel que ela merece. Aliás, todas as outras profissões dependem, em alguma medida, de ter tido melhor ou pior ensino e melhor ou piores professores. Eu conheço a realidade de algumas aldeias e uma das coisas que eu me apercebi, muito novo ainda, é que a melhor opção para o elevador social, como agora se diz, é o ensino. Eu vi gerações em que os pais embialharam para comprar mais uma propriedade, mais isto ou mais aquilo, e a qualidade de vida de uma geração para a outra não mudou significativamente. Pelo contrário, quem apostou na educação dos filhos conseguiu que o salto, a progressão fosse brutal relativamente à condição dos pais. Portanto, a matéria do ensino tem que ser tratada e analisada com todo o respeito e exigir-se que seja respeitada com toda a decência. Nesse sentido, reforço aqui o agradecimento pelo contributo que vieram dar, mas, apesar de estarmos muito atentos, temos também que lidar com estas matérias com cuidado. Como a senhora deputada Cláudia Santos referiu, algum voluntarismo, alguma precipitação pode provocar um efeito de bumerangue, ou seja, uma espécie de abraço de urso. Ao querermos ajudar, se não tivermos todas as cautelas, podemos até prejudicar. Como o exemplo que foi dado e bem, de a pessoa até depois não querer aquele tipo de exposição e ter que a suportar. Portanto, é uma matéria que o PSD vai continuar atento, vai valorizar o contributo que fizeram o favor de prestar e que merece o nosso elogio, porque, ao fim e ao cabo, estão a cuidar não é de questões egoísticas, é da sociedade em geral, e dizer que, aqui no ponto, vem reforçar a autoridade. Eu diria que é mais do que isso, é reforçar a dignidade da profissão. A autoridade, depois, é uma parcela, é uma vertente, é preciso que sejam tratados com a dignidade que merecem. Relativamente à taxa de justiça, realmente é algo que choca. A própria ideia de taxa tem a ver com o pagamento por uma contrapartida, não é? Ou seja, é algo que se suporta, é um preço que se paga porque se obtém um benefício. Realmente, dentro deste conceito muito geral, estarmos a achar que um professor que foi agredido está a receber um benefício porque o Tribunal lhe vai dedicar alguma atenção e tratar do assunto, de facto, como quase sempre na matéria das taxas de justiça, parece-nos que há aqui uma desproporção grande. Até neste caso é chocante. Como disse a senhora professora e bem, ainda temos que pagar por termos levado pancada, vamos dizer assim, numa linguagem mais corrente. Portanto, vamos, no PSD, valorizar muito este contributo, analisá-lo e retirar todas as consequências que nos pareçam proporcionadas, porque depois aqui também há outro ponto que
temos que referir, e a bom da verdade, é que nós já ouvimos médicos a fazerem aqui queixas do mesmo teor, com a mesma dignidade e que merecem a mesma proteção. Forças de segurança, etc. Os advogados, por exemplo, entram num tribunal, não há polícia, não há nada. Se alguém quiser esfaqueá-lo ali, é na boa, ou levar-lhe a pasta. Quer dizer, esta situação que os professores atravessam não é isolada. Há outros setores da sociedade que também, depois, ao serem tratadas cada uma das matérias, tem que se ter uma visão do conjunto para não haver discriminações que não sejam justificadas. Pronto, e no fundo, para não me alongar e para não ser maçador, resta agradecer-lhes e dizer-lhes que vamos estar atentos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado, e passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Obrigada. Queria cumprimentar o CIP. Nós já nos conhecemos há alguns anos, nomeadamente a professora Júlia, portanto já sabe mais ou menos qual é a minha visão sobre a escola pública e o papel da escola pública e o papel da profissão docente. E precisamente por essa valorização da escola pública é que nós consideramos que a violência em contexto escolar é um fenómeno particularmente grave e complexo. E, portanto, não descurando a matéria do enquadramento legal e penal das agressões a docentes, não só a docentes, mas a outros, como falou, outros profissionais da escola, por muitas vezes os assistentes operacionais até são a primeira linha desse problema, não é igual uma violência em contexto escolar a, por exemplo, uma agressão a um fiscal de estacionamento, que agora lembrei-me que devem ser aqueles que mais devem sofrer de vez em quando da fúria de quem vê o carro bloqueado ou multado. É um fenómeno completamente diferente. E é por isso que eu acho que nós temos de olhar para ele com alguma abrangência que nos permita analisar, de facto, a complexidade deste fenómeno. A primeira questão, para nós é importante, é que, mesmo com o quadro legal em vigor, há um problema de desvalorização sistemática deste problema da violência escolar ou da violência no contexto da escola. E essa desvalorização passa, muitas vezes, desde logo pela escola, pelos diretores, em segundo lugar, pelo Ministério, por quem deveria no Ministério ter a responsabilidade de proteger os professores e de os representar nestas questões e, numa última circunstância, eventualmente pelos tribunais, o que dá aos agressores uma sensação de impunidade, mas dá sobretudo aos docentes e aos profissionais uma sensação de desproteção, porque sabem que, por lei, têm obviamente direito a uma defesa da sua integridade física, mas depois não sentem que isso tenha eficácia. Mas há depois um conjunto de outros fatores que eu acho que também têm de ser abordados quando nós falamos deste fenómeno. Por exemplo, escola segura. Tem sido, pelo menos, um instrumento fundamental de manutenção da segurança e de ligação entre a polícia e a escola e com resultados muito bons, pelo menos é isso que nos relatam as escolas, até em contextos mais difíceis, mais vulneráveis, e tem sido desvalorizada do ponto de vista orçamental. E, portanto, nós temos também relatos da importância da escola segura, mas, ao mesmo tempo, dos agentes que não têm gasolina para pôr nos carros, ou que não têm carros para ir fazer as rondas, ou que não há agentes suficientes, que têm que se dividir. Portanto, uma aposta na escola segura, se calhar, ia ajudar a este sentimento de segurança dentro da escola. Depois, todas as questões socioeducativas que se prendem todas as questões que estão ligadas com a indisciplina, todas as questões que estão ligadas com a valorização dos professores, e isto é um mar de questões que vão desde
quantidade de número de alunos por turma, até à quantidade e à formação de assistentes operacionais presentes na escola, até à existência de mediadores e de equipas multidisciplinares dentro da escola que ajudam a lidar com estes fenómenos. Há muitas questões que se envolvem aqui e, obviamente, com a valorização e a dignificação da profissão docente, que eu acho que é uma das determinantes neste momento. Houve um certo período em que se tentou dizer ao país que os professores não deviam ser responsáveis por aquilo que se passava dentro da escola. Com a alteração do modelo de gestão, com um conjunto que agora também não vamos falar sobre isso, mas um conjunto de medidas de desvalorização dos professores. E isso teve um impacto social na maneira como o país olha para os professores e nós já discutimos isso noutras circunstâncias e é evidente. 2 notas. Acidentes em serviço é uma matéria séria também muitas vezes desvalorizada. Há outras questões que têm a ver com, em primeiro lugar, se declara ou não se declara como acidente em serviço, mas depois mesmo que se declare, com a lei atualmente em vigor, depois não há indemnização propriamente dita, por causa vai para a aposentação, mas depois como a aposentação é superior à remissão, depois também não há direito a pagamento. Essa matéria está agora em especialidade na Assembleia da República e nós achamos que seria importante por uma questão de justiça. A questão das custas processuais para nós também é uma questão relativamente simples de entender. Dito isto, nós já fizemos no passado projetos sobre a questão da violência escolar. Teremos certamente um projeto para acompanhar a vossa petição quando ela for discutida no Parlamento. Vamos enquadrá-lo no contexto da complexidade socioeducativa da violência escolar. Não vamos deixar de olhar para o quadro legal e penal, mas achamos que é preciso também aprofundar um conjunto de outras matérias, como aliás já fizemos no passado, que dão origem e que estão mais relacionadas com a prevenção da violência do que depois propriamente com a punição da violência, porque achamos que é mais eficaz trabalhar a prevenção. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigado, Sra. Presidente, e muito obrigado. Agradecer aos subscritores a vossa presença, ainda que numa fase um pouco complexa dos nossos trabalhos, porque estamos em fase final mesmo, de resto daqui um bocadinho estará a começar o plenário já com outras intervenções. Dizer-vos que, do ponto de vista do CDS, esta é uma preocupação que nós acompanhamos e, portanto, e que não acompanhamos de hoje, acompanhamos desde há muito tempo esta parte. Nós temos defendido, e enfim, confesso que não tenho aqui o registro, mas legislatura após legislatura e sessão legislativa após sessão legislativa, nós temos apresentado um conjunto de projetos que levam essencialmente a uma ideia fundamental, que é que a escola e os espaços educativos devem ser um espaço privilegiado do ponto de vista do afastamento da violência, de qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressividade, o que se conjuga, do nosso ponto de vista, obviamente, com uma outra ideia, que é muito simples e que é muito evidente, que é a própria autoridade dos professores, porque sem essa autoridade dos professores nós não conseguiremos garantir esse facto. E, portanto, nós temos apresentado projetos em 2 linhas essenciais. Uma, a de conseguir e tentar garantir que todo o meio escolar, e o meio escolar envolve inclusivamente o meio à volta da escola, por assim dizer, porque é evidente que há determinado tipo de crimes que, no nosso ponto de vista, se forem praticados não só dentro da escola, mas nas imediações da escola, assumem particular gravidade, e do ponto de vista até de proteger, obviamente, os alunos e as crianças em particular. Enfim, estou a pensar crimes que vão desde o bullying ao tráfico de droga ou outro tipo de crimes, ou seja, é preciso garantir que em tudo o que esteja ao espaço escolar não possam existir e, por outro lado, também é preciso garantir a autoridade dos professores. É evidente que esse caminho que nós temos seguido nem sempre tem sido bem sucedido, tem sido até muitas vezes criticado, enfim, ainda recentemente apresentámos, não tem a ver com os professores, tem a ver com as forças de segurança, também uma ideia de alteração penal, valorizando particularmente os crimes contra forças de segurança. Não tivemos, desse ponto de vista, sucesso. Não agendámos o projeto que temos relativamente às escolas e aos professores conjuntamente, porque, apesar de tudo, são
realidades e situações diferentes. Umas coisas são os agentes das forças e serviços de segurança, outra coisa é o meio escolar e é a questão dos professores, mas temos um projeto nesta matéria que segue muito estas preocupações e que tem, além do que aqui está a ser discutido, tem uma ideia de que as penas devem ser mais graves se os crimes forem cometidos em ambiente ou em meio escolar, como um sinal político claro de preocupação em relação a essa matéria. Esse projeto está entregue e, obviamente, o CDS agendá-lo-á oportunamente, conjuntamente ou não com esta petição ou com outras matérias que venham, mas é uma matéria que nós temos como preocupação, temos um projeto nesta matéria, obviamente que não é o nosso projeto que estamos aqui a discutir hoje, mas a vossa petição, mas uma coisa vai ao encontro da outra e, portanto, felicitar-vos pela petição, pela iniciativa e dar nota da nossa preocupação no mesmo sentido. Muito obrigado, chefe. Obrigada, Sr. Deputado. Temos ainda por Skype a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que também queria fazer uma breve intervenção. Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar os peticionantes, valorizar, obviamente, a sua iniciativa e solidarizar-me completamente com o imenso desinvestimento e com a imensa dificuldade com que as escolas estão a preparar-se há anos e anos, independentemente dos executivos que entram e saem por aí fora. Eu mesma dediquei a minha tese de mestrado e a minha tese de doutoramento aos meus professores que considero absolutamente essenciais na maneira como eu me fui desenvolvendo, tomando conhecimentos e especialmente a oportunidade que o ambiente escolar, na minha ótica, me proporcionou enquanto uma alavanca de combate às desigualdades. Eu confesso que não entendi necessariamente a ótica no que diz respeito à visão em relação à escola, que esta petição, ela efetivamente acaba por sugerir. E a utilização de expressões como a necessidade de aumentar ou de impulsionar a autoridade, na minha ótica, isto não é necessariamente o enfoque que nós necessitamos para melhorar o ambiente escolar, a relação entre os professores e os funcionários, entre os alunos e os professores. E saber ainda se há outros tipos de violência no ambiente escolar que também são alvo da vossa preocupação.
preocupação. Normalmente a escola é exatamente o espelho das neuroses e dos avanços das nossas sociedades. E muitas das Muito obrigada, senhora deputada. Eu pedi-lhe só para concluir. Desigualdades acaba por ter impacto nas relações humanas, na maneira como nós nos encaramos, e se, na vossa ótica, esta é a única maneira de melhorar o ambiente escolar, que é um olhar legislativo, um olhar de autoridade e uma ótica que não é necessariamente uma ótica de incremento de diálogo, não é? Mas uma ótica... Muito obrigada, senhora deputada. Eu pedi-lhe mesmo para concluir, porque nós às 10 horas temos plenário, senão não conseguimos ouvir a resposta dos senhores peticionários. Só para concluir, senhora deputada, por favor. Sim. Era isto então. Muito obrigada, senhora deputada Joacine Catar Moreira. Eu dava então a palavra aos senhores peticionários para responderem às intervenções. Ora, muito bem, obrigada a todos. Eu vou tentar expressar um sentimento que é o sentimento de quem vive a realidade do dia-a-dia dentro dos agrupamentos, porque os senhores deputados aqui falaram, incluindo o senhor deputado do PSD, o facto dos advogados também estarem sujeitos, e qualquer um de nós está sujeito, e qualquer tipo de agressão realmente deve ser repudiada vivamente, é certo. Mas a verdade é que tudo começa na escola. Nós todos começamos na escola, não é? A sociedade forma-se e a escola tem um papel importantíssimo, fundamental no presente e no futuro do país. Daí, muitas vezes, as escolas serem instrumentos políticos, como foi antes do 25 de Abril, por exemplo, não é? Portanto, o facto de tudo começar na escola faz com que a figura, neste caso do professor, não é? Tenha, e do aluno, e do respeito pelo próximo, e do respeito pelo adulto, o respeito pelo adulto, não é? Que também já não existe muito, tem que ser valorizada. Isso nós todos temos que compreender, que o agressor é também uma vítima, não é? O agressor é uma vítima da sociedade, é uma vítima do sistema. Agora, como é que qual é o papel que nós temos que utilizar para que isso não volte a acontecer, é aqui que está um bocado a ser discutido, não é? E depois de vivermos tão intensamente realidades tão tristes e decadentes, como, por exemplo, respondendo à senhora deputada, um menor de 16 anos, num professor de física, de físico-química com 62 anos, que repreendeu um aluno, porque ele, obviamente, estava a ser completamente indisciplinado, e virou costas, e o aluno vai por trás dele e, desculpem, cospe-lhe na cara. Isto é também um ato de violência e de agressão triste, deprimente, que é triste para mim e é triste para todos nós, não é? E esse ato ficou impune. Porquê? Porque o que é que o professor ia fazer? Ia com vergonha, ficou completamente envergonhada, apareceu-nos lá no sindicato, pronto, de uma forma completamente, enfim, e não apresentou queixa, obviamente, porque o aluno era menor de 16 anos, acabou por não abrir um processo disciplinar com medo também da retaliação do aluno e dos pais, e ficou tudo conforme estava. Isso tem consequências para o professor, mas nós aqui estamos além da consequência ao professor. Nós estamos na consequência da própria vítima. Aquela criança que fez esse ato, não lhe aconteceu nada. E isso não é bom para ela, não é bom para o colega dela que presenciou que não aconteceu nada, nem é bom para a sociedade, não é bom para nenhum de nós. Portanto, nós temos que perceber que os nossos atos têm que ter consequências, porque a sociedade assim acontece assim. E é isso que, ao tornar o crime público, que por
palavras do Sr. Secretário de Estado da Educação, que foram públicas também, quer na TSF, quer na RTP1, disse que o que mais gostava desta proposta era retirar o ónus ao professor de fazer a queixa. Porque esse ónus de eu ter que ir fazer a queixa e ainda pagar por ela, não é? Mas pronto, mas eu ter que ir fazer a queixa e saber que essa queixa vai andar e que depois não vai acontecer nada, não é? Não vai acontecer nenhuma consequência ao agressor, é demasiado pesada e faz com que muitas vezes a pessoa pense, reflita e pronto, e deixa andar. E é mais uma situação que nós, na nossa sociedade, deixamos andar, deixamos correr, porque não vale a pena. E vale sempre a pena, vale sempre a pena. Isto aqui não é numa questão de punição, é numa questão de que o ato tem que ter consequência. Todos os nossos atos têm consequências para nós próprios e para os outros. Portanto, isto que ficasse bem claro. Relativamente à resposta concreta da senhora deputada do Partido Socialista, a violência doméstica também era um crime semipúblico. E também existe todo esse ónus de eu não ter medo ou poder chegar a um acordo. Mas eu acho que estes crimes... Um crime quando se dá na escola já é público por si só. Um crime quando se dá na escola já é público por si só, porque assim, ou foi dentro da sala de aula, ou foi no corredor, ou então foi à porta da escola. Tem sempre imensas pessoas a assistir. Por isso, esse professor não tem qualquer preocupação em se faz queixa ou não faz queixa por uma questão de irem saber. Já toda a gente sabe. Agora é uma questão de haver ou não haver justiça, neste caso, não é? De que quem agrediu tem que ter alguma consequência. Era isso que eu queria acrescentar. Sim, sim. É o seguinte, realmente isto é uma situação muito complexa. Não é fácil, como os seus deputados disseram, é complexa. Quer em termos políticos, sociais, culturais, etc. Mas o facto é que a situação jurídica atual também não resolveu. Como temos a situação jurídica, os casos têm aumentado. Têm aumentado por diversas variáveis, diversos contextos e muitas situações, até pela própria transformação e mutação social. Não é? E não é por acaso que a educação para a cidadania, neste momento, está em cima da mesa e para a cidadania global. Eu penso que uma agressão na escola, onde se é um local privilegiado para promover e partilhar a cultura do respeito pelo outro, como disse a doutora Júlia, que não tenha aqui a sua devida importância e tenha que ser acautelada e que tenha que ser sancionada. E como disse também a senhora deputada Joana Mortágua, compete também ao Estado valorizar a proteção ao profissional, ao professor, nessa situação. Nos exemplos que nós tivemos, teve o seu próprio sindicato, o CIP, a prestar apoio psicológico aos colegas e a pagar. Eu penso que há aqui várias situações que é o facto, até que escrevi aqui, será que a proteção da privacidade à vítima será resolvida também com medo da represália? Isto é, muitas vezes a vítima não se expõe com medo da represália, porque eu tenho colegas que vão diretamente ao sindicato falar comigo, Luís, eu avançava, mas tenho medo. Disseram-me, se você for fazer queixa, eu mato o seu filho e os seus filhos e a sua esposa. Porque era ela que tinha que fazer queixa. Se for... Exatamente. Quer dizer, porque era ela que tinha que fazer queixa. Eu nem quero, pá, então ela até me ameaçou. Agora, se isto for considerado um crime público, obviamente que aqui o agressor está protegido à questão do agredido, porque automaticamente o sistema público e jurídico contempla essa automática agressão como um crime público e é desencadeado. É protegida aqui a questão da privacidade da vítima. É protegida a privacidade porque a vítima, por ela, todos partilhavam e todos faziam queixa. Eles têm medo, porque ficam a trabalhar na mesma escola, com as mesmas pessoas, com os agressores lá dentro às vezes e com as famílias próximas da escola. E o Estado aqui, o Ministério da Educação, devia também resolver esta situação. Nestas situações, acautelar a situação se for considerada acidente de serviço ou então desencadear um processo de mobilidade, logo, de uma forma talvez transitória ou até célere e definitiva, para outro agrupamento. Porque se o professor ficar a trabalhar no mesmo local de trabalho, exposto, já sente-se completamente desvalorizado dentro da própria comunidade educativa porque foi agredido. Fica completamente, digamos, em termos emocionais e psicológicos, completamente afetado.
não vai ser o mesmo profissional naquela escola. Eu tenho 3 casos de uma colega que ainda está em casa há 5 anos, de um acidente de serviço por uma agressão de um aluno, há 5 anos, que ainda continua em casa de acidente de serviço, não teve alta, e que neste momento está com uma doença crónica, uma depressão crónica, e que não volta à escola. Não volta à escola. E o mais engraçado, essa apresentou queixa, não teve, conseguiu ter estofo para apresentar a queixa. E ainda está a aguardar também, neste momento, a sentença. Mas é assim, mas isto é para preciso, é importante aqui o Estado ter uma posição de, e eu acho que tem em termos de semipúblico de valorização, mas não é uma valorização, digamos, esclarecida, porque tem que ser mais vincada, tem que haver aqui, houve aqui uma situação que o Sr. Deputado do CDS também referiu, que é talvez até as próprias sanções também serem mais vincadas, para que realmente o agressor tenha noção, pode ter essas sanções. E, de facto, só com um crime público evidente como as forças de segurança pública, porque nós somos uma profissão de risco, de desgaste rápido também intelectual, e não só. E nós estamos o exemplo, são os professores que transmitem a cidadania, que dão, digamos, que ensinam a ser cidadão, a respeitar o outro, a assumir as diferenças, a aceitar as diferenças. A cultura do respeito é a escola que é aqui o local privilegiado. É aqui que tem que ser dado esse exemplo. O Estado aqui tem que dar esse exemplo, tem que vincar esse exemplo e dizer, não, temos que parar com isto, porque senão o que é que será a sociedade no futuro? Se na escola isto não é condenado. E não se resolve e fica tudo impune. Pronto, desculpa, eu estou... Muito obrigada. Desliga. Peço desculpa. Nós fizemos um estudo, portanto, abrimos violência na escola, tolerância zero, até pusemos faixas nas escolas, a nível nacional, fizemos um inquérito e fizemos uma plataforma onde os professores denunciaram, e nós tínhamos uma denúncia a cada 3 dias, uma denúncia de agressão física ou verbal intensa. Isto também é grave. Só para terminar, claro que o problema é estrutural. O problema é estrutural e tem que ser resolvido por todos nós, em conjunto. Isto para menores de 16 anos também, não é? Tem que ser resolvido por todos nós, em conjunto com o Ministério da Educação, em conjunto até com a sociedade, sabendo sempre que a educação cívica é fundamental, sabendo que sempre que o respeito e a cultura do respeito por mim e pelo outro é o pilar, é a base, e sabendo sempre que essa ausência tem uma consequência. E isso seriam as medidas a serem implementadas. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós é que agradecemos por trazerem à discussão desta Assembleia uma matéria que é tão relevante. Eu sou relatora nesta petição, portanto irei fazer o relatório com a maior brevidade possível e posteriormente a Conferência de Líderes irá agendar a discussão em plenário, porque atendendo ao número de assinaturas irá ser depois debatida em plenário, serão avisados. Muito obrigada, obrigada a todos. Obrigada.